Vamos dar início hoje à aula, segunda aula do curso Segurança Pública Aplicada ao Trabalho Infantil, parceria do Ministério Público do Trabalho com a Escola Superior do Ministério Público da União, a Escola Legislativa da Câmara Municipal e a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. Para hoje, iniciando nossos trabalhos, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutora Cláudia Kondak. Por favor, doutora. Para a doutora, uma salva de palmas. Será que ele pode ligar para a gente lá o PowerPoint? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente me apresentar novamente. Eu sou promotora de justiça, titular aqui em Nova Friburgo da primeira promotoria de tutela coletiva. E venho aqui a um gentil convite do Dr. Jefferson, procurador do trabalho em Nova Friburgo, e minha missão aqui é bem singela, é dar aos senhores um panorama geral da legislação penal que, de alguma forma, toca a questão do trabalho infantil. Então, estendendo o cumprimento que fiz ao Dr. Jefferson aos demais presentes, eu queria também deixar aqui um livro que foi escrito por mim e por outras valorosas colegas do Ministério Público Estadual, que faz uma abordagem bastante completa sobre todos os aspectos teóricos e práticos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o qual nós vamos bastante falar aqui hoje. Então, eu vou pedir ao Adriano, nosso coordenador, para depois fazer o sorteio desse exemplar. Acho que, mesmo para quem não é operador do direito, ele tem ali questões bastante relevantes na atuação diária de todos os entes e agentes que intervêm na questão da infanto-adolescência. Pode passar, por favor. Eu queria começar colocando a questão do trabalho infantil na ótica de uma perspectiva internacional. Nesse sentido, eu queria trazer aqui algumas estatísticas da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que apontam para cerca de 152 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos envolvidos em trabalhos infantis. Desse contexto geral, cerca de 73 milhões delas estão submetidas a trabalhos perigosos. Esse número bastante impactante nos mostra a importância desse tema e dessa abordagem sobre a temática do trabalho infantil. No Brasil, especificamente, dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostram que nós temos cerca de 3 milhões de crianças envolvidas em trabalho infantil. É, portanto, algo bastante grave e merecedor da nossa maior atenção. Por conta desse enorme volume de crianças envolvidas em trabalhos infantis, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu o ano de 2021 como Ano Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, essa preocupação, como se vê, ela se reflete em todos os países e também aqui deve ser objeto de uma grande preocupação nossa. Dentro desse volume de crianças e adolescentes envolvidos no chamado trabalho infantil, nós temos, segundo dados ainda da Organização Internacional do Trabalho, 71% delas estão concentradas na agricultura, 17% em serviços e 12% no setor industrial. E aí, se nós pensarmos na nossa vida urbana, a gente pode pensar, mas essa realidade, então, estará talvez um pouco distante de nós.
embora a gente tenha na região aqui de Nova Friburgo ainda bastante concentração de agricultura, mas a gente pode pensar que talvez essa não seja uma realidade tão grave quanto nos estados do Norte, Nordeste ou em outros países mais pobres. Mas a grande realidade é que o trabalho infantil aparece a todo momento, na esquina, onde a gente para o carro e tem uma criança vendendo doce. Ou então, na casa de alguém que recebe uma criança ou um adolescente para trabalhar como empregada doméstica, vindo de cidades do entorno que são ainda mais pobres. Então, a realidade do trabalho infantil é uma realidade que aparece na rotina de todos nós, seja nas pequenas ou grandes cidades, nas áreas mais urbanizadas e também nas regiões mais rurais. Em 2002, a Organização Internacional do Trabalho elegeu o dia 12 de junho como Dia Internacional de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil. Esse dia ele é também lembrado no Brasil, foi editada uma lei, a Lei 11.542, que também marca o dia 12 de junho como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, é importante que todos os agentes, operadores que atuam na área da infanto-adolescência ressalvem a importância desse dia e dessa conscientização sobre a necessidade de erradicar o trabalho infantil. Pode passar, por favor. Bom, passando agora mais especificamente à legislação, eu sei que o nosso público aqui é bastante eclético, então eu vou procurar colocar de uma forma bastante simples a questão da legislação que trata do tema da infanto-adolescência e, por via reflexa, também sobre a questão do trabalho infantil. Sobre especificamente essa temática do trabalho infantil, outros palestrantes que se seguirão falarão certamente muito melhor. O meu objetivo aqui é dar essa perspectiva da legislação em torno da proteção da infanto-adolescência. Então, começando pela pirâmide legislativa, nós temos no nosso ápice a Constituição Federal, né? E na Constituição existem dois dispositivos bastante importantes sobre a questão da infanto-adolescência. O primeiro deles é o artigo 227, que trata dos direitos e garantias da criança e do adolescente. E ali determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, e aí prossegue, cultura, dignidade, respeito e liberdade. Então, como a gente vê, houve, desde o legislador constituinte de 88, uma necessidade de sinalizar, em primeiro plano, o princípio da prioridade absoluta à infanto-adolescência. Todas as regras infraconstitucionais devem atender a esse princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Ela deve ser observada pelos gestores públicos, mas também, como propriamente diz o dispositivo, pela sociedade, pela família. Há, portanto, por parte do legislador constituinte, uma socialização da responsabilidade acerca da infância e da adolescência, acerca do respeito a esses princípios. Então, toda política pública deve ser realizada com essa baliza constitucional em mente. Ou seja, se nós estivermos diante de um gestor público que, por hipótese, tenha, por escassez de recursos, que escolher entre a construção de uma creche ou a construção de um asilo, por força desse dispositivo constitucional, ele é obrigado a priorizar a construção da creche, porque o legislador constituinte disse que
se dará prioridade absoluta sobre todos os outros interesses à infância e adolescente, sobre seus mais diversos aspectos: saúde, educação, lazer, alimentação e profissionalização. Então, o próprio legislador constituinte já sinalizava, desde 88, a necessidade de cuidarmos da formação profissional do adolescente. 227 da Constituição Federal. Dentro ainda da Constituição, nós temos ainda no artigo 7º da Constituição, inciso 33, a determinação de que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 37, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, essa baliza do artigo 7º, ela é também importante para determinar o que vai ser aplicado nas normas infraconstitucionais. Nenhuma lei pode contrariar esses dispositivos da Constituição. Então, por eles, nós temos que nenhuma criança pode trabalhar. Pelo Estatuto, é considerado criança o menor entre 0 e 11 anos e 11 meses, ou seja, 12 anos incompletos. E é considerado adolescente aquele entre 12 e 18 anos. No entanto, pelo dispositivo do artigo 7º da Constituição, menores de 14 anos não podem, sejam crianças, portanto, até 12, e adolescentes entre 12 e 14 incompletos não podem realizar nenhum tipo de trabalho. A partir dos 14 anos, a legislação prevê, a Constituição autoriza que o maior de 14 anos atue no mercado de trabalho na condição de aprendiz, ou seja, o aprendizado ele tem como cerne a formação do sujeito, em detrimento, e a gente vai ver esses dispositivos também no ECA, da sua produtividade. Então, o aprendiz, como o próprio nome diz, ele está ali para aprender. Ele não precisa apresentar a mesma produtividade que se exige de um trabalhador maior de 18 anos. Então, essa é a regra. Até 14 não se pode trabalhar, não existe permissão para nenhum tipo de trabalho infantil. A partir dos 14, na condição de aprendiz. E aí, a partir dos 16 anos, o legislador autoriza o ingresso do adolescente no mercado de trabalho, mesmo assim com algumas restrições. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, essa, a princípio, é a conjuntura da nossa legislação constitucional. E aí a gente vai ver que, a partir dela, os demais textos replicam, de alguma maneira, essa ideia central da Constituição. Mas aí, eu acabei de dizer aqui que o menor de 14 seja criança, até 12, né? E adolescente entre 12 e 14, incompletos, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade laborativa. E aí vocês vão me perguntar, mas e os atores mirins que a gente vê nas novelas, nos teatros? Esses atores mirins, na verdade, eles não estão ali trabalhando no sentido daquele contrato de trabalho formal regido pela CLT. Na verdade, essa participação em atividades de caráter artístico, ela se rege por algumas restrições que vão ser elencadas pelo Juízo da Infância e Juventude. Então, todo menor que trabalha em qualquer tipo de apresentação de cunho artístico, seja numa novela, seja num teatro, em qualquer tipo de apresentação, a sua presença está condicionada à expedição de um alvará judicial pelo juízo respectivo da Infância e Juventude. E é nesse alvará judicial que estarão as condições para a participação dessa criança ou desse adolescente nesse tipo de espetáculo. E aí,
violadas as regras daquele alvará, o responsável será o responsável pela apresentação, pelo teatro ou pela novela, será incurso nas penas do artigo 258 do ECA, que é uma punição por infrações administrativas. Então, a violação desse alvará pode implicar na responsabilização pelo artigo 258 do ECA. Então, essa participação do menor em atividades artísticas, ela deve sempre priorizar o respeito ao seu horário escolar, evitar cargas horárias muito extensas. Então, é comum, por exemplo, que a gente veja em peças de teatro, por exemplo, quando haja um participante infanto-juvenil, em geral, não tem um só. Em geral, são 2, 3, porque eles se revezam para evitar justamente que aquele período de, aspas, trabalho do menor prejudique o seu acesso ao lazer, cultura e todos os demais direitos previstos lá na Constituição Federal. Então, a princípio, a baliza constitucional é essa, artigos 7º, 33 e 227 da Constituição. Há também uma lei, que é a Lei 10.097 de 2000, que é a chamada Lei da Aprendizagem, que, de certa maneira, regulamenta esses dispositivos constitucionais. Essa lei fez alterações na CLT, que os demais palestrantes abordarão com mais vagar com os senhores, mas que tratam justamente das características da aprendizagem, que deve priorizar a formação técnico-profissionalizante desse indivíduo, que é ainda um indivíduo em formação. Já passou, né? Obrigada. Bom, agora, ingressando no Código Penal, eu quero ainda... a gente não vai encontrar na legislação penal repressiva um artigo sobre a questão do trabalho infantil. Houve, tramitando no Senado Federal, um projeto de lei, que foi o projeto de lei 237 de 2016, que criminalizava a exploração do trabalho infantil. Esse projeto foi aprovado no Senado e foi remetido à Câmara. Lá ele tomou o número 6895 de 2017 e ainda aguarda votação pela Câmara dos Deputados. Então, o contexto que nós temos é da possibilidade de sancionar criminalmente quem eventualmente explora o trabalho infantil através de outras figuras típicas que estão no Código Penal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, inicialmente, no próprio Código Penal, nós temos no artigo 149 a previsão do crime de redução à condição análoga à de escravo, que consiste em trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição por qualquer meio da locomoção da vítima. Caso o sujeito seja colocado em situação análoga à de escravo, o autor dessa conduta poderá ser punido por penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão. E ali, no parágrafo 2º, ficou um pouquinho distante a projeção, o parágrafo 2º, inciso 1º, estabelece a possibilidade de que sejam também punidos aqueles que naturalmente explorem crianças e adolescentes nessa condição análoga à de escravo. Nesse caso, a pena será majorada. Isso mostra a preocupação do legislador infraconstitucional no Código Penal de punir aqueles que façam exploração do trabalho infantil em condições análogas à de escravo. E aí, mais uma vez, a gente há de pensar, mas será que isso acontece na realidade dos nossos dias? É só a gente pensar naqueles muitos estrangeiros, especialmente da América do Sul, de países que vivem uma grande crise econômica, que imigram para o Brasil, muitas vezes na companhia dos seus filhos, e são colocados para trabalhar em confecções clandestinas.
E aí tem também um trabalho, um exercício civilizatório, que é importante que a gente faça, ao comprar uma roupa muito barata, um brinquedo muito barato, a gente deve se perguntar, mas quem é que fez isso aqui? Será que a pessoa que fez essa roupa recebeu por ela? Será que a pessoa que trabalhou para confeccionar esse brinquedo recebeu por ele? E a gente ainda vê muito desses casos, e não precisa ir longe. Em Copacabana mesmo, recentemente, houve no noticiário a descoberta de locais que abrigavam dezenas de imigrantes, dezenas de estrangeiros acompanhados de seus filhos, que trabalhavam ali em jornadas de 20 horas diárias, e as crianças, inclusive. Então, a gente precisa enxergar que a questão do trabalho infantil ela está muito mais próxima de nós do que possa sugerir uma análise mais superficial do problema. Pode passar, por favor. Bom, e aí nós ingressamos propriamente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. Portanto, o ECA está aí em via de completar seus 30 anos de existência. E o ECA é um marco legislativo muito importante na proteção da infanto-adolescência. Nesse sentido, o ECA replica em muitos dos seus dispositivos o que a gente vê na Constituição Federal. O próprio artigo 4º repete, em seus termos, a regra do artigo 227 da Constituição, no sentido da prioridade absoluta que se dê à infanto-adolescência, inclusive, dentre outros direitos, como eu sinalizei ali em negrito, a profissionalização do adolescente. Então, o legislador infraconstitucional também buscou sinalizar essa importância do acesso do adolescente à profissionalização. A gente tem também, no artigo 53, um dispositivo que determina que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Então, o ECA começa, a partir dali, a disciplinar, de uma forma mais específica, como se dá esta preparação do adolescente para a sua profissionalização. E, a partir do artigo 60, nós inauguramos o capítulo 5 do título 1º do ECA. Então, esse capítulo é destinado especificamente ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho da criança e adolescente. Claro que esses dispositivos, quando falem sobre criança e adolescente, têm que ser lidos à luz da Constituição, né? E, à luz da Constituição, criança não trabalha, né? O adolescente pode trabalhar dentro desse critério da aprendizagem, à luz da legislação, Lei 10.097, CLT, a partir dos 14 anos. E, a partir dos 16, ainda com algumas restrições. Então, a partir do artigo 60, o ECA começa a falar sobre a questão da profissionalização da criança e do adolescente. E determina lá no artigo 60 que é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos. A partir dos 14, segundo os outros diplomas legais que devem ser lidos em correlação com esse, a título de aprendizagem, e, a partir dos 16, ele pode ingressar no mercado de trabalho, com algumas restrições. Pode passar. Bom, e aí, a partir do artigo 60 até o artigo 69 do ECA, vocês vão encontrar diversas regras relativas à questão da profissionalização do adolescente. O artigo 61, por exemplo, determina a proteção ao trabalho do adolescente, que é regulada pela legislação especial, sem prejuízo do disposto no ECA. Que legislação especial é essa? A CLT, a Lei de Aprendizagem e, claro, sempre comandadas todas elas pela Constituição.
O artigo 62 considera como aprendizagem aquela ministrada segundo diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional do adolescente obedecerá às garantias de acesso e frequência ao ensino. Então, o ensino profissionalizante ele não pode se dar em prejuízo do ensino regular, em atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, ele não pode estar em atuação profissionalizante em ambientes que sejam considerados inadequados à sua faixa etária e, finalmente, em horário especial para o exercício da sua atividade. Pode passar. E aí o artigo 64 prossegue, dizendo que ao adolescente até 14 anos é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65, adolescente aprendiz maior de 14, a eles são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários, assim como, diz o artigo 66, ao adolescente portador de deficiência. O artigo 67 repete, de alguma maneira, o artigo 7º da Constituição, ao vedar o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso ao adolescente acima dos 16 anos, como nós dissemos. Pode passar. O artigo 68 fala sobre o programa social para o trabalho educativo, que deverá ser feito por entidades governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos, assegurando ao adolescente capacitação para o futuro exercício de atividade remunerada. Então, esse é o cerne da profissionalização, é a capacitação do adolescente. É nesse sentido que a aprendizagem deve ser vista. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que exigências pedagógicas, eu acho que esse parágrafo resume bem a ideia da aprendizagem. As exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, essa é a essência do aprendizado e do ensino profissionalizante para o adolescente. E, finalmente, o artigo 69 diz que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, respeitada a sua condição de pessoa em desenvolvimento. Então, do artigo 60 ao 69 do ECA, nós temos diversos dispositivos que traçam essas balizas mínimas para o aprendizado e a profissionalização do adolescente. Claro que essas regras serão melhor explicitadas na Lei do Aprendizado, na CLT, que vocês verão depois com outros palestrantes. Mas é bom frisar que o ECA não deixou de dispor sobre a questão da profissionalização do adolescente. Pode passar. É curioso notar também que, mesmo o adolescente em conflito com a lei, também tem assegurado o seu direito à profissionalização. O artigo 112 determina quais são as medidas socioeducativas que poderão ser impostas ao adolescente em conflito com a lei, ao adolescente que faça prática do chamado ato infracional. Adolescente não pratica crime, pratica ato infracional. Por via de consequência, ele não recebe pena, ele recebe medida socioeducativa. Então, quem diz quais são as medidas socioeducativas que serão aplicáveis ao adolescente é o artigo 112. Essas medidas vão desde a advertência, no inciso 1º, até a internação, no inciso 6º. E, em todas elas, o ECA vem, posteriormente, acentuando a necessidade de que essas medidas socioeducativas sejam impostas com o cuidado de buscar, paralelamente a elas, a profissionalização do adolescente. Pode passar. Então, vejam, por exemplo, no artigo 117, a prestação de serviços comunitários, que é também pena aplicável aos maiores de 18 anos, ela deve se dar, no caso do adolescente,
de modo a não prejudicar sua frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Então, o adolescente que pratique ato infracional e tenha como, aspas, punição, a aplicação de medida socioeducativa consistente em prestação de serviço à comunidade, ela deve se dar de forma a não atrapalhar os estudos e a sua formação profissional. Então, desde esse momento, dessa pena mais branda, o legislador já teve a preocupação de acentuar a necessidade de preservar a formação profissionalizante do adolescente. O artigo 119 trata da chamada liberdade assistida, que é também uma outra medida socioeducativa que pode ser imposta ao adolescente em conflito com a lei. Também lá, o legislador disse que esta medida deve ser realizada no sentido da profissionalização do adolescente. Então, a ele é imposta uma medida de liberdade assistida e o supervisor que acompanha o cumprimento dessa medida deve cuidar para que, nesse período de cumprimento, haja, sempre que possível, a profissionalização do adolescente. Pode passar. O artigo 120 trata de uma outra medida socioeducativa, que é a semiliberdade. A semiliberdade, mal comparando, é aquela situação em que o adolescente ingressa na unidade de internação à noite, se recolhe à noite e sai de dia para trabalhar. Por isso, semiliberdade, né? E aí, também nela, o artigo 120 diz que são obrigatórias na semiliberdade a escolarização e a profissionalização do adolescente. Finalmente, no artigo 124, está determinado que, no caso do adolescente privado de liberdade, que é aquele que fica internado, é necessário que ele receba nessas instituições escolarização e profissionalização. Então, toda unidade que faça internação de menores, aqui em Nova Friburgo a gente não tem, os adolescentes em conflito com a lei, que são para internação, mas ela tem esse caráter de ela não, eu acho que tem um problema ali, porque ela mistura adolescente infrator com carente, não? É. Eu só recebo menor no plantão, mas, em geral, eu vejo eles descendo para o Padre Severino. Ah, é? Bom, então, de qualquer maneira, é importante, porque agora o Conselho Tutelar tem lá, então, essa missão. O Conselho Tutelar tem, que é um órgão de atuação municipal, ele tem que cuidar para que todos esses direitos previstos no ECA sejam implantados. E, nesse sentido, o conselheiro tutelar deve representar as autoridades pela implantação dessas políticas previstas no ECA. E, portanto, nas unidades de internação, é preciso que haja a escolarização e a profissionalização do adolescente, para evitar, por exemplo, situações como a que chegamos recentemente no Rio, em que Padre Severino, que é uma instituição grande de recolhimento de adolescentes internados, houve, por determinação do juízo da infância da capital, a liberação de diversos adolescentes por conta da superlotação, porque, no estado em que estavam as coisas, eles não recebiam profissionalização, não recebiam educação, era, a bem da verdade, muito duramente um depósito de adolescentes. Então, a ideia da internação e de todas as outras medidas socioeducativas é que o adolescente cumpra e, ao final, ele saia melhor do que ele entrou, né? Então, é preciso ter em mente essa necessidade de formação do adolescente. E o Conselho Tutelar tem essa função muito importante, como diz o artigo 136, de requisitar serviços públicos na área do trabalho juvenil. Então, o Conselho Tutelar deve cuidar pelo respeito e pela implantação dessas políticas públicas que visem o aprendizado e a profissionalização do adolescente. E, claro, também o papel do Ministério Público na área da infância e juventude, não é a minha área aqui de atuação, mas que também tem como viés institucional a luta
pela implantação dessas políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que, por algumas vezes, haja necessidade de demandar os órgãos públicos pela implantação dessas providências. Então, tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público, na área da infância e adolescência, tem essa missão de fazer implementar as diretrizes do Estatuto. Pode passar. Bom, e aí nós entramos especificamente nos tipos penais do ECA. No que diz respeito ao trabalho infantil, como eu já falei, a gente tem a possibilidade do artigo 149 do Código Penal e também no ECA alguns dispositivos. O primeiro deles é o 232, que é submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Então, a depender do tipo de trabalho infantil que se realize, é possível que o responsável por aquele estabelecimento possa ser processado pelo crime do artigo 232 do ECA. Esse é um crime cuja pena é de 6 meses a 2 anos. O nosso legislador determinou que, nos crimes cujas penas máximas alcancem o limite de 2 anos, para elas será adotado o que nós chamamos de rito sumaríssimo, que é o rito previsto na Lei 9.099, que trata dos juizados especiais criminais. Então, todo crime cuja pena seja de até 2 anos se sujeitam ao rito do juizado especial criminal. Nesse rito, há uma maior celeridade no processamento daquele fato criminoso. Então, ao invés do registro de ocorrência, se lavra o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado é encaminhado ao Ministério Público, que atue junto ao Juizado Especial Criminal, e, dependendo das condições, o Ministério Público, ao invés de oferecer denúncia, propõe o que a gente chama de transação penal, que, via de regra, são penas aplicadas de multa ou de prestação de serviço à comunidade. Se o autor do crime aceitar a transação penal e a cumprir, claro, esse processo é extinto sem julgamento de mérito. O que quer dizer isso? Essa anotação não constará da folha de antecedentes criminais dele. Mas esse benefício tem uma restrição. Ele só pode ser dado uma vez a cada 5 anos. Então, qualquer pessoa que pratique crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos fica sujeito a esse rito do Juizado Especial Criminal. É o caso do artigo 232 do ECA. Porém, nós temos outras previsões dentro do ECA que podem tocar na questão do trabalho infantil. É o caso, por exemplo, do artigo 244-A, que é submeter criança e adolescente à prostituição ou à exploração sexual, que talvez seja uma das mais odiosas formas de trabalho infantil. Para os maiores de idade, a prostituição não é crime. Crime é explorar a prostituição alheia. E para o menor também a mesma coisa. Há a necessidade de processar e de punir aqueles que submetem, ou seja, que sujeitam crianças ou adolescentes à prostituição ou à exploração sexual. A pena aqui já é bem mais elevada, de 4 a 10 anos de reclusão. E há também, no artigo 218-B do Código Penal, esse mesmo dispositivo, exploração da prostituição, ou submeter alguém à exploração ou à prostituição. A diferença é que, no Código Penal, as vítimas são outras. Aqui, no ECA, é só a criança e adolescente. E lá também a previsão típica ela é um pouco mais ampla. De toda forma, quando a vítima for criança ou adolescente, a previsão a ser acionada é a do artigo 244-A do ECA. Esse crime, como eu disse, tem uma pena bastante elevada, de 4 a 10 anos. E aí, ele já não se sujeita a esse rito sumaríssimo a que eu aludi no caso do Juizado Especial Criminal. Nesse caso aqui, a gente utiliza o procedimento comum ordinário, que é, por assim dizer, o procedimento mais extenso para
a apuração de infrações penais. Então, nesse procedimento, nós temos a lavratura do registro de ocorrência, ou talvez a prisão em flagrante, se for o caso de flagrante, a denúncia pelo Ministério Público, porque ele é crime de ação penal pública, quer dizer que só o Ministério Público tem a titularidade para essa ação penal. Depois de denunciado, o réu é citado e oferece a chamada defesa prévia. Vem, então, a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa, as alegações finais e, finalmente, a sentença. Então, é um processo bastante longo, é o maior processo, que é esse chamado procedimento comum ordinário. E aí eu faço até um parênteses, porque é dentro desse procedimento comum ordinário que, atualmente, o STF discute a questão da ação penal em que haja delação premiada. Nessa penúltima fase, antes da sentença, que é a fase das alegações finais, entendeu o STF, o julgamento ainda não encerrou, mas vem entendendo o STF que há necessidade, nos crimes em que haja delação premiada, que o delator seja ouvido por último, depois de todos os outros. E isso não vinha sendo feito simplesmente porque não está escrito na lei que tem que ser assim. Então, o juiz abria para alegações finais, todos ofereciam, porque as alegações finais são uma forma de resumir. É como se você dissesse ao juiz: senhor juiz, olha, nesse processo aconteceu isso, 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 meu cliente é culpado ou inocente, enfim, merece absolvição. O advogado não vai dizer que ele merece ser condenado, né? Via de regra, mas as alegações finais são, portanto, esse grande resumo. Mas o que se encaminha no STF é a decisão pela anulação das sentenças em que tem havido delação premiada e que esse réu delatado não tenha sido ouvido por último. Isso vai gerar grandes reflexos em muitas condenações que já estão sendo, inclusive, cumpridas relativas à Operação Lava Jato, mas ainda temos que aguardar, na próxima quarta-feira, a próxima sessão plenária do STF, para ver como é que isso vai ficar definitivamente decidido, né? Eu sou daquelas que assiste TV Justiça, mas, mesmo para quem não assiste, certamente os jornais vão noticiar, porque é uma questão que poderá impactar muito gravemente na apuração dos grandes ilícitos, dos grandes casos de corrupção no Brasil. Então, essa discussão se deu justamente dentro da análise desse procedimento comum ordinário. Não, na verdade, a alegação do Supremo é de que, quando haja, no processo, delatores e delatados, todos são réus. E aí, um dos réus se beneficiou pela delação premiada. Em que consiste a delação premiada? Em você informar às autoridades detalhes sobre como se deu aquela empreitada criminosa. E, fazendo isso, você recebe uma redução de pena. Delação é isso. E aí entendeu o STF que, nesse caso, havendo delação premiada, o sujeito que foi delatado, o réu que foi delatado, ele tem que ser ouvido por último, depois do réu delator, na fase das alegações finais. Só que a fase de alegações finais não é fase de produção de prova. O ministro Fux, inclusive, disse isso. Não há necessidade de que ele seja ouvido depois, porque ali não se apresentam provas, ali se apresenta um resumo do fato, né? Pois é, mas se a gente estivesse no Supremo, né, quem sabe revertia o julgamento. Mas, por enquanto, nenhum de nós tem assento lá, nos resta aguardar como vai ficar a decisão. Mas, em resumo, é isso. Sim. Desde que, ao longo da instrução que já passou, aquele conteúdo da delação dele tenha sido comprovado, né?
Então, ele recebe uma redução de pena porque ele mostrou ali o caminho como se deu aquela prática criminosa e as provas que foram colhidas no processo comprovaram o que ele disse. Aí, ele recebe o direito à redução da pena, né? Bom, mas aí foi só um parênteses para falar sobre essa questão do STF. Voltando aqui ao Estatuto, pode passar. Nós temos ainda uma outra previsão, e aí eu faço um recorte para o Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do chamado agente garantidor. Então, a gente falava aqui sobre o crime de submeter criança e adolescente à exploração ou à prostituição. E aí, a quem se poderá punir por esse crime do artigo 244-A do ECA? Na minha opinião, não só aos chamados aliciadores. Na minha opinião, todos aqueles responsáveis pela criança e adolescente que, ainda que não tenham agido para impulsionar ou favorecer essa prostituição, se eles nada fizeram para impedir, me parece que, pela regra do artigo 13, parágrafo 2º, esses pais, guardiões, tutores dessa criança ou adolescente devem ser também responsabilizados. Por quê? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que o garantidor é aquele sujeito que tem por obrigação agir intervindo em processos causais que ele não deflagrou. Então, a criança, o adolescente, por exemplo, ele pode ter voluntariamente se encaminhado para a prostituição. Mas cabe ao seu pai intervir nesse processo para, segundo o artigo 13, parágrafo 2º, impedir o advento do resultado. Então, o garantidor é aquele sujeito que tem uma obrigação de segundo grau, porque ele não tem só que agir, ele tem que agir e impedir o resultado. Então, me parece que esse dispositivo do artigo 244-A do ECA, ele pode ser imputado não só à figura chamada de aliciador, mas também aos pais e responsáveis que tenham permitido, com sua conduta omissiva, que a criança ingresse na prostituição ou na exploração sexual. Pode falar. Sim. Uhum. De um outro problema anterior a esse. Uhum. Entre a teoria e a prática vai uma grande diferença em muitas coisas, né? Aqui também. Então, a questão é que cada caso é um caso. Existem muitas situações em que os próprios pais estão numa condição de miséria e, às vezes, até de ignorância, que impede a eles a percepção e a leitura adequada das normas jurídicas. Então, ao operador do direito, o promotor de justiça que vai examinar aquele inquérito, me parece que tem que haver essa sensibilidade de entender a situação de cada caso, né? Então, não é sempre, é como a questão da criminalização da exploração do trabalho infantil. A senadora Simone Tebet, que conduziu esse projeto de lei no Senado, falava sobre isso. A intenção aqui não é criminalizar o pai, é resgatar, muitas vezes, esses pais que estão em situação de miséria, para criminalizar o explorador do trabalho infantil que se favorece dessa miséria daquele núcleo familiar. Então, eu acho que a situação aqui é a mesma. Como regra, eu acho que a gente tem esse dispositivo que pode ser acionado quando você percebe uma atitude deliberada do pai, portanto, consciente,
no sentido de encaminhar o filho à prostituição. Infelizmente, no Nordeste, a gente ainda tem muito isso. Mães que encaminham suas filhas a turistas sexuais, que oferecem as filhas. Então, nesse caso, eu acho que a gente deve acionar o artigo 13, parágrafo 2º, para responsabilizá-la. Muitas vezes ela não agiu, ela não praticou conduta comissiva, positiva, mas ela foi omissa, foi negligente. E aqui, sendo ela garantidora, a negligência dela é equivalente à produção do resultado. Mas, claro que isso tem que ser analisado caso a caso. Muitas vezes, você tem, em relação aos pais, excludentes de ilicitude, ou seja, eles praticaram até a conduta típica, mas serão isentos porque estão, por exemplo, em situação de estado de necessidade. Então, sim, muitas vezes eles são os próprios exploradores. Sim, pois é, essa pergunta é boa. Na verdade, o cidadão que mantém o contato sexual com a criança e adolescente, ele não vai responder pelo 244 do ECA. Ele vai ser responsabilizado pelos crimes sexuais do Código Penal. Dependendo da idade, menor de 14, maior, aí altera um pouco a tipificação. Mas aí, Agora, eu chego até a dizer que, no caso dessa mãe que atua como aliciadora diretamente da filha, ela deve responder pelo 244 do ECA e também como partícipe material do crime sexual praticado pelo sujeito. Então, eu acho que há situações em que a gente precisa ser bastante duro, porque, de fato, há pais irresponsáveis que encaminham dolosamente essas crianças e adolescentes ao comércio sexual. Então, eu acho que a gente tem vários dispositivos que permitem essa responsabilização e que também isentam aqueles pais que estão, a depender do caso, em situação de extrema miserabilidade, ignorância mesmo, que não há como impor a eles uma correta leitura da legislação. Então, sempre com cuidado, caso a caso, né? Oi. Claro, eu acho que sim, acho que sim. É a situação clássica de estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? No conflito de dois interesses, nesse exemplo, teoricamente, o direito à educação, saúde, lazer, profissionalização, impedimento do trabalho infantil, todos esses que a gente falou aqui do Estatuto. Esse é um direito. E o outro é a sobrevivência pela absoluta miserabilidade. E aí o estado de necessidade é o quê? No conflito de dois interesses, você dá prevalência àquele de maior importância, que é a sobrevivência. Não, sem dúvida, há muitos casos em que as famílias estão inseridas em contexto de miserabilidade. E aí não adianta você punir, você tem que resgatar essas famílias. Eu estou falando aqui, obviamente, daquelas pessoas que, de fato, exploram esse trabalho, que ganham dinheiro com isso, né? Aí, para eles, a gente usa esses dispositivos. Agora, no caso da família, é como disse a senadora, não se trata de criminalizar, mas de resgatar essas famílias. Há muitos casos ainda assim no Brasil e muito mais em outros países da África, que também vivem situações de muita miserabilidade. Então, claro que, para eles, esses dispositivos penais não se aplicam, né? E a gente tem, na lei, diversos dispositivos para isentá-los dessa responsabilidade. Finalmente, o artigo 244B do ECA, ele também pode ser acionado, que é também uma outra figura criminosa, que é a da corrupção de menores.
A corrupção de menores ela tem uma pena também de 1 a 4 anos, portanto, também sujeita a esse procedimento comum ordinário, né? Lembrando que o procedimento sumaríssimo de juizado é só para penas até 2 anos. Então, no caso da corrupção de menores, a gente também poderá ter a responsabilização criminal daquele que explora o trabalho infantil. Nesse caso, fazendo o quê? Induzindo o adolescente a praticar crime ou com ele praticando. É muito comum que a gente veja situações de flagrante em tráfico de drogas em que estão ali, como autores, vendendo a droga, um maior e o menor. E aí, esse maior de idade, ele será responsabilizado pelo artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e pelo artigo 244b do ECA, pela corrupção de menores, porque ele induziu, favoreceu e, com o adolescente, ele praticou conjuntamente uma infração penal. Então, a gente tem também essa odiosa forma de trabalho infantil. Infelizmente, o tráfico de drogas se usa muito do trabalho dos adolescentes, hoje em dia, até mesmo de crianças. Então, para esses que se favorecem do adolescente, induzindo-o a ingressar no tráfico de drogas, a gente tem esse dispositivo do artigo 244b do Estatuto. Bom, de uma forma geral, no Estatuto e na legislação penal, esses seriam os dispositivos que mais diretamente podem tocar na questão do trabalho infantil. É claro que existe um cabedal enorme de outros dispositivos, para além da legislação penal, que são, na verdade, muito mais efetivos, né? Porque o direito penal ele atua segundo um princípio que a gente estuda na faculdade, que é o da última ratio, né, doutor Jefferson? E esse princípio diz que o direito penal é a última fonte de solução de problemas, que todos os outros ramos do direito devem ser acionados para a solução dos conflitos sociais. Quando não houver mais jeito, se usa como última via, como última ratio, o direito penal, esse braço repressivo do Estado. Então, muitas vezes, os nossos legisladores, a gente está aqui numa casa legislativa, mas essa não edita leis penais, só o Congresso em Brasília, mas, muitas vezes, os nossos legisladores em Brasília se esquecem, ou talvez não tenham nunca ouvido falar desse princípio, porque colocam a legislação penal como prima ratio, como primeira via de solução de conflito. E, na verdade, o direito penal chega quando o conflito já está instaurado. Então, eu acho que o papel desses operadores, de todos vocês, no aspecto do trabalho infantil, é buscar justamente esse resgate dessas famílias em situação de miséria, desses adolescentes, buscando a profissionalização deles à luz da legislação, para que a gente não precise chegar à solução repressiva do direito penal. Pode passar. E aí, agradecendo desde logo aos senhores, eu termino aqui com o lema da campanha de 2019 Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Obrigada. Então, tem perguntas para a gente aproveitar aqui a presença da nossa palestrante? Pessoal do direito aí, ó, pessoal lá, o estágio lá do MPT. Perguntas? Doutor Jefferson, alguma pergunta? Eu combinei que o Jefferson não faria perguntas. Eu falei com ele que eu faria amizade se ele fizesse perguntas. Foi um acordo. Doutora, a senhora não quer aproveitar, então, a gente vai sortear? Então, vamos sortear. Ah, sim, então vamos lá. Mão de obra infantil. Clássica. E cada dia mais jovens eles estão entrando, né?
Eles são o reflexo de uma situação social muito grave, né? Só fazendo um parênteses, ontem eu fiz plantão, recebi um menor em situação de tráfico em Campo do Coelho. E esse menor me relatou que o padrasto é alcoólatra, batia nele, e, por isso, ele saiu de casa, dorme em um casebre abandonado, e, para se sustentar, ele ingressou no tráfico de drogas. Então, a questão aí é uma questão, o pano de fundo disso é uma questão social muito grave. E aí, eu, conversando com o defensor público, que é muito meu amigo, ele disse, olha, esse adolescente precisa ser internado. Mas por quê? Ainda que seja a primeira passagem dele no juizado, ele não tem a menor estrutura familiar. A gente vai deixar ele na rua para ele dormir no casebre? Como é que ele vai comprar comida? Ele já disse como é que ele consegue comida, ingressando no tráfico de drogas, né? Então, é uma situação social muito grave que a gente precisa agir para que ela não chegue nas vias do direito penal, né? A gente, em relação àqueles que são presos ou junto com o adolescente, é mais fácil, né? Porque há uma prova material de que ele ali estava colaborando fisicamente para que o adolescente se desenvolvesse aquela atividade de traficância. Mas, ao longo dos muitos anos em que eu atuei na área do direito penal, o que a gente muitas vezes tentou ajuizar ações penais contra os gerentes e donos do tráfico, que a gente sabe quem são em todos os morros e favelas. E aí, sustentando essa tese de que o adolescente ou até mesmo a criança não trabalha no tráfico de drogas sem a aquiescência desses gerentes e donos do tráfico. Então, eles seriam responsabilizados na condição de mandantes desse crime, né? Mas, infelizmente, essa prova é difícil de fazer e a imensa maioria dos juízes, muitas vezes, não aceita nem a denúncia, rejeita preliminarmente a denúncia, senão 90% delas acabam desembocando em absolvições, porque eles dizem que não se consegue fazer uma prova, porque, muitas vezes, esses sujeitos estão foragidos, né? Não respondem presencialmente aos processos. Então, é realmente difícil você provar a adesão voluntária deles. Mas eu acho que essa adesão precisa ser presumida, porque essas crianças não ingressam no tráfico sem o incentivo dos chefes e comandantes do tráfico. Mas aí a gente precisa, talvez, melhorar a nossa legislação, ou então melhor conscientizar. Na verdade, a legislação já é boa. Se você fizer uma análise sistemática dela, é possível chegar a essa conclusão. Mas, infelizmente, o judiciário não é muito sensível ao acatamento dessa tese, infelizmente. Fala. A pedofilia na internet, na verdade, o ECA é de 90, né, eu já falei, desde 1990 tinha uma previsão de pedofilia. Na verdade, eu até nem trouxe aqui, porque eu achei que ela não se relacionaria diretamente ao trabalho infantil. A pedofilia, ela, muitas vezes, envolve um aliciamento da criança, mas não para o trabalho, mas para a exploração, né? E aí, desde 1990, havia uma previsão de punição de pedofilia. Mas ela era uma previsão bastante tímida, e aí, a coisa de uns 10 anos atrás, depois eu preciso olhar o código para ver a data certa da lei. Mas foi feita uma alteração bastante substancial no Estatuto, e esse crime de pedofilia ele foi desdobrado em 5 tipos penais. Então, hoje em dia, a pedofilia ela começa pela produção da cena, que contenha cena de sexo ou de cunho sexual com criança ou adolescente, a divulgação dessa cena, o aliciamento da criança, seja de forma virtual. Então, hoje em dia, o Estatuto ele tem uma previsão bastante acentuada. Na verdade, até foi um colega do Ministério Público de Minas
que atuou na elaboração desse projeto de lei que alterou o Estatuto, e eles fizeram de uma forma bastante semelhante ao que se fez no tráfico, que se desdobrou as figuras típicas do tráfico em várias, começando pelos chefes do tráfico, passando pelo traficante de linha, de ponta, até o mero informante, porque dentro da estrutura do tráfico tem várias formas de colaboração, né? Então, a pedofilia, hoje em dia, ela está também bastante sedimentada, as figuras típicas dela são bastante amplas. Agora, a prova da pedofilia ela é muito difícil, porque, hoje em dia, a informação circula a nível mundial. Essa semana mesmo, meu marido disse, olha, eu recebi um vídeo não era nem pedofilia, mas era de uma agressão, com um adulto batendo numa criança. Para quem que eu mando? Eu falei, olha, me manda, eu vou mandar para o colega que cuida de crime cibernético no Rio. Mas eu já sei, porque já falei com ele várias vezes, é muito difícil, não se sabe nem onde foi feita essa gravação, se é uma gravação do Brasil, se é de fora, às vezes dá para saber se a pessoa falar, né? Mas muitas vezes não é possível nem saber o local onde foi feita essa gravação. Então, a prova nos crimes cibernéticos, e aí isso alcança a pedofilia, ela ainda é uma prova muito dura de ser feita. Alguém mais levantou a mão? Fala. Exploração sexual. Não, claro, tudo tem que ser feito com muita cautela. E, na área da imputação dos crimes omissivos próprios ou comissivos por omissão, que é o caso dos garantidores, a gente também tem a necessidade de obedecer a alguns requisitos legais. Um deles se situa no âmbito psicológico, que é o da consciência. Consciência e adesão. Então, se você consente, conhece e adere, você pode responder dolosamente. Isso para todo crime. Se você conhece, mas rejeita, se você vislumbra uma prática delituosa, por exemplo, do seu filho, dando sinais de que ele poderá estar realizando algum tipo de filmagem desse viés, portanto, submetido a uma exploração sexual, vendendo essas imagens, divulgando na internet. Se você vislumbra, mas, de alguma forma, você deixa de adotar os cuidados necessários, a gente tem a punição a título culposo. Então, uma coisa é a punição dolosa, outra é a punição a título culposo. Mesmo assim, o crime culposo ele é excepcional. Poucas figuras típicas têm previsão culposa. Então, às vezes, os pais até agem culposamente, mas não são responsabilizados pela ausência de previsão legislativa para aquela figura típica. Essa, por exemplo, do 244A do ECA, não tem previsão culposa. Então, se a prova reunida no inquérito policial mostrar que os pais agiram de forma negligente, deixando de atentar com os cuidados necessários para com seus filhos e que eles acabaram nessa situação de exploração sexual, haveria uma conduta culposa, mas, pela ausência de previsão legal, eles não podem ser punidos. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, então, cadê o nosso Adriano? Vai sortear agora? Então, isso. Então, faça.